Vamos ativar o programa melhor. Então, boa noite a todos. Vamos começar mais uma reunião do NEP. Estamos aqui eu, Ruth e Antônio, integrantes do NEP Ceará. A passagem de hoje é uma nova passagem que iremos estudar. Vou compartilhar a tela com vocês para vocês poderem acompanhar. Mas antes de tudo, vamos fazer a nossa prece, né? E vou pedir para nossa amiga Ruth iniciar fazendo a nossa prece. Pode ser, Ruth? Pode sim. Então, vamos agora nos sentir ligados, conectados pelos fios amorosos e invisíveis que nos unem. E nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando o Evangelho do seu Filho amado, Jesus, nosso mestre, nosso amigo. Te pedimos, Senhor, a tua proteção e inspiração durante o nosso estudo, que as passagens lidas no dia de hoje tragam boas reflexões, que o nosso estudo seja proveitoso e que a sua paz, o seu amor permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, vou compartilhar aqui com vocês a apresentação que eu coloquei, a passagem do dia de hoje. Pronto. A passagem é Jesus chama Filipe e Natanael. Na passagem anterior, a gente viu Jesus chamando os 4 primeiros discípulos. E agora é o chamado a Filipe e a Natanael, que está em João, capítulo 1, versículos 43 a 51. O objetivo de hoje é conhecer a passagem. Tanto eu trouxe o texto de Haroldo quanto da Bíblia de Jerusalém, e a gente vai elencar quais são os elementos que a gente vai pesquisar para trazer a pesquisa na próxima reunião. Quais são os principais elementos? Então vamos lá. Eu vou ler então a passagem. Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus quis sair para a Galileia. Encontra Filipe e lhe diz: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz: Encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, bem como os profetas. Jesus, filho de José, de Nazaré. Disse-lhe Natanael: De Nazaré pode sair algo bom? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael, que vinha até ele, e diz a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há malícia. Natanael lhe diz: De onde me conheces? Em resposta, disse-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, enquanto estavas sob a figueira, eu te vi. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Em resposta, disse-lhe Jesus: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira. Crês? Maiores coisas do que essas verás. E diz a ele: Amém, amém, eu vos digo: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É a tradução de Haroldo. E Haroldo fez alguns destaques sobre o que está sublinhado, né? Sobre
o primeiro destaque. Pode sair algo bom? Haroldo destacou. Pode ser algo bom. É uma expressão idiomática semelhante àquela utilizada no português. Pode vir algo bom. A segunda observação de Haroldo é com relação à palavra malícia, que é literalmente armadilha ou estratagema para capturar. Astúcia, malícia, engano, fraude e trapaça. É porque Israel estava entrando aí, deu um bugzinho para eu aceitar aqui a entrada dele. Bem-vindo, Israel. Estamos lendo a passagem. E astúcia, malícia, engano, fraude e trapaça. A terceira observação foi com relação à palavra rabi, que em aramaico significa meu mestre, e a palavra amém, que é um vocábulo frequentemente utilizado de forma idiomática para expressar asserção, concordância, a confirmação. Esses foram os destaques. Bem, essa é a nossa passagem. Vocês querem desde já fazer algum comentário? Algum trecho chamou a atenção de vocês? A mim me chamou a atenção a fala de Natanael. Sim. A fala de Natanael, quando ele diz que... Cadê? Nossa, Felipe, deixa eu ver aqui, Felipe. Pode sair. A fala de Filipe. A fala de Filipe, quando ele diz: encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, bem como os profetas. Quer dizer, existia então realmente uma parte já era convencida de que Jesus era o Messias anunciado na lei de Moisés e era o Messias anunciado pelos profetas. Não é? Então, essa passagem, ela testifica que já havia esse conhecimento e por algumas pessoas, a identificação de que Jesus seria esse Messias, né? O que a grande maioria dos judeus não acreditava, né? Então, essa passagem me chamou bastante atenção, essa fala, né? É muito significativa mesmo esse trecho, né? Que ratifica, que confirma, né? Jesus como Messias, que evidencia, né? Jesus como Messias. E você, Ruth? Também me chama a atenção a fala e a desconfiança inicial de Natanael, né? Porque ele não foi que nem os dois primeiros, né? Que largaram tudo e foram. Ele questionou de onde o mestre vinha, né? Quando disseram que ele era filho de José de Nazaré, e ele disse: de Nazaré pode sair algo bom, né, desse lugar? E teve que o mestre se aproximar dele e falar com ele, né? Só após ele dizer que antes dele falar com Filipe, ele já o tinha visto embaixo da figueira, né? E só após ele ouvir isso do mestre, né, foi que ele baixou a guarda e reconheceu que diante dele estava o Filho de Deus, o Rei de Israel. Isso me chamou a atenção, né? Porque dentre o colégio apostolado, nem todos se renderam, né? Inicialmente, como alguns, né? Natanael foi um desses, né? Isso mesmo. Aproveitar para dar boa noite a Israel, Alexandre. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Boa noite. A gente acabou de ler essa passagem referente a João. A nossa passagem só está em João. E outras duas traduções, a gente leu a de Haroldo.
E vamos ler, então, agora a Bíblia de Jerusalém, e daí a gente faz novamente outros destaques. Eu tenho alguns destaques para fazer também. Antônio, você poderia ler? Posso. Os primeiros discípulos. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Jesus lhe disse: segue-me. Filipe era de Pedro. Filipe encontrou Natanael e encontramos quem escrever Moisés na lei e os profetas. Jesus, filho de José de Nazaré, perguntou-lhe: de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse: vem e vê. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há fraude. Natanael lhe disse: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava sob a figueira. Oh, elemento bonito esse. Então, Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que essa. Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pronto. Ótimo. Pronto, Antônio. Vocês querem que eu anote também? Eu posso ler a nota para ir especificando do que se trata. A Bíblia de Jerusalém tinha 3 notas. A primeira é com relação a essa frase, né? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava sob a figueira. E daí a Bíblia de Jerusalém diz o seguinte, que o conhecimento das realidades escondidas é uma das características dos profetas. Natanael reconhece então que Jesus é o profeta rei, conforme 6:4-15, de quem lhe falou Filipe. Sobre esse conhecimento sobrenatural de Jesus, ver ainda, aí traz outras referências. A gente estava, inclusive, falando sobre isso na reunião passada, sobre a dupla vista de Jesus, né? A visão psíquica, espiritual que ele tem, que é o seu estado natural, né? Essa visão além. E o outro ponto... Ruth, eu vou desativar bem rapidinho o teu microfone, só por conta do barulho. Pronto. Mas quando quiser falar, é só ativar. O ponto B que ele destaca é o título Filho de Deus, que a Bíblia de Jerusalém diz que é um título messiânico como Rei de Israel. E a terceira destaque é essa última frase, né? Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, esse sonho de Jacó, que está em Gênesis 28, 10-17, se realizará quando o Filho do Homem for elevado. Bem, sobre essa passagem, o que me chamou a atenção foi esse segue-me, que está logo no primeiro versículo. Imagina Jesus chegar para você e te convidar para ser discípulo, né? Fazer esse convite, segue-me. É um convite bastante especial, né? E um convite bastante, vamos dizer assim, forte, né? Por conta da energia que Jesus tem. A gente falou sobre isso também na reunião passada, sobre esse poder que Jesus tinha, né? De nos, vamos dizer assim, de persuasão, né? E a respeito, outro ponto que me chamou a atenção é como ele escolheu para nascer, né, numa cidade simples, humilde,
né? Olha só, as pessoas viam Nazaré como algo que não podia dar nada de bom, né? Olha a visão que o próprio Natanael fala, né? De Nazaré pode sair algo de bom. Então era um lugar simples e até desprezado pelas outras regiões, né? Então Jesus veio para ressignificar, né? Para mostrar a importância da humildade. Vocês têm mais algum destaque para fazer dessa passagem? Larissa, boa Oi, noite de Alexandre. novo, gente. Boa É muito noite. significativa essa exclamação de Jesus, a afirmação de Jesus, quando diz que ali se encontrava um israelita que não tinha maldade, que não tinha malícia, né? O que Natanael expressa com simplicidade, mas também com muita verdade, aquilo que ele pensava, no seu primeiro julgamento. Então ele expõe, né, como você falou aí, Nazaré não era uma região tida com de pessoas cultas, eram pessoas simples, voltadas para pesca, enfim, não era um centro cultural de onde viesse riqueza cultural, até mesmo dinheiro, né? Então Natanael vai lá e expressa isso. Quando o Rabi também diz, quando Jesus diz que já o conheci, que sabia que ele estava sob a figueira, aí a grandeza de Natanael, para mim, se sobressai ainda mais, porque ele diz, ele reconhece por tão pouco que está diante do mestre. Olha, Jesus, só pelo fato de comunicar a ele essa dupla vista, essa ciência que Jesus tem das coisas, né? Natanael já consegue enxergar nele ali o Rabi prometido, o Rabi esperado. E aí Jesus, não em tom de recriminação, não consigo ver, não recriminação, mas de reprovação, porque quando Jesus diz, creio só porque te disse, eu te vi sobre a figueira, é como se Jesus estivesse dando a ele, olha, se porque eu te vi tanta maravilha, pela tua simplicidade, pela tua sinceridade, você tá se preparando para ver tantas maravilhas que isso aí é uma besteirinha. Achei muito massa isso aí. É a simplicidade dando de cara com a verdade grandiosa, que ela ainda não tem nem dimensão. E Jesus já alerta. Você está impressionado com isso, tu vai ver tanta coisa massa. É isso, gente. Obrigado. Uns aos outros, porque para mim todos os sons estão cortando. Eu estou ouvindo bem, mas a tua voz eventualmente corta, meu amigo Antônio. A tua também, Alexandre. Não sei se a minha está saindo legal. A sua Eu está saindo, estou. mas de Larissa e Alexandre está cortando o tempo todo para mim aqui. A minha cortou para você, Ruth? Não, não. Eu vou mudar A de rede aqui, minha. talvez fique melhor, porque eu tenho outra rede aqui. Certo. Enfim, Para mim, a de Antônio cortou na hora que ele leu. A de Alexandre também cortou um pouco na hora que ele falou. Mas deu para Aham. compreender. Agora a de Ruth, para mim, está plena. Não está tendo nenhuma falha. E Para a mim sua para mim está também pleno, está para mim. pleníssima. Perfeito, perfeito. Eu aqui percebo também assim que é a do Antônio que está picotando um pouquinho e a Larissa também chegou com delay aqui, imagem, assim, um pouquinho, ela, ela não estava falando e estava falando, na imagem não Certo. aparecia. Então, Mas deve ser por aí, Antônio. Mas está dando para Coisas da compreender, viu? tecnologia. Uhum. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar de novo, tá certo? certo. Pode ser que melhore. já troquei de rede aqui, porque eu tinha uma rede que fica mais perto aqui, então eu acho até que melhorou. Estou ouvindo vocês bem melhor agora. Pronto. Acho que agora vai dar certo. Bom, gente, então vamos agora destacar os elementos, né? Vou colocar aqui na passagem de Haroldo. Aí vocês vão me dizendo assim, eita, calma. Vocês vão me dizendo os elementos e eu vou destacando. Ah. Pronto.
nesse primeiro versículo, né, 1:43, vocês acham interessante a gente pesquisar algo? Filipe, né? Pesquisar sobre Filipe. Aham. Eu vou destacando em vermelho e depois eu faço uma lista para facilitar aqui. Tem mais algum nome? A gente Algum... já pesquisou sobre Betsaida? Já? Betsaida. Eu posso colocar para a gente pesquisar. Que acho que pode ser até junto, porque ele era de Betsaida, cidade também de André e de Pedro. Isso. Quem pesquisar sobre Filipe, né? Pode ter duas Betsaidas, né? E daí identifica que Betsaida é essa que ele se refere. Provavelmente a gente já viu, mas é bom, né? Trazer esse elemento. Pronto. Filipe e Betsaida. 1:45. Natanael, né? Vocês acham interessante pesquisar sobre Nazaré, tendo em vista que ele fala, né? Pode sair algo bom de Nazaré? Sim. A gente já tem nos estudos anteriores muita coisa de Nazaré, né? Mas a gente pode trazer de volta, né? Pode resgatar, verdade. No 1:46, alguma coisa que a gente poderia pesquisar? Um 47. O israelita, né? O israelita. Pronto. Em que não há malícia. Malícia eu acabei até trazendo, né? Aqui já tem a pesquisa que Haroldo trouxe sobre malícia, né? Do que significaria. 1:48. Figueira, né? Ah, certamente. Um 49. A gente já pesquisou sobre Rabi na passada. Foi até eu que trouxe. Mas se vocês acharem interessante, a gente resgata. Vocês que sabem. Seria interessante, Larissa, esses que a gente já viu, a gente trazer apenas um resumo como referência. Certo. Poder completar o sentido, né? Certo. Pronto. Vocês acham interessante mais algum aqui em 1:49? Rei de Israel, rei. Rei de Israel, né? A expressão completa. Certo. 1:50. A gente já vai ver Figueira. Isso. Já. Poderia ver as duas expressões também, não? Filho de Deus, já que ele fala ali. Tu és filho de Deus e rei de Israel. Tá. Poderia. Pronto. Poderia. E, assim, tem a figueira, mas tem um significado nesse debaixo da figueira, não? Tem. É porque a gente está vendo, por enquanto, assim, os elementos substantivos, né? Mas existem os elementos adjetivos e existem os verbos, né? Claro. Essa passagem está muito mais rica de elementos adjetivos e verbos do que de elementos substantivos. É o contrário das outras, né? Sim. Eu acredito que a pessoa que pesquisar figueira podia pesquisar, né, esse adjetivo. Debaixo da figueira seria um advérbio? Um adjetivo?
Por exemplo, você veja o início da Jesus quis sair para a Galileia. Ele quis É. sair para a Galileia. Então, esse quis sair tem um sentido. Ele quis sair para a Galileia, né? Então, essa expressão, ele quis sair para a Galileia, tem um sentido muito interessante, né? Uhum. Interessante. E então eu vou destacar o debaixo da figueira. Sim, sob a figueira. É aqui debaixo, sob na Jerusalém, né? Tem as Ah, duas. não, ó, porque tem sob antes, tá certo, tá certo. Aparecem as duas expressões. Pronto. Então já destaquei. E uns 50, mais alguma coisa? Olha, encontramos aquele. Esse aquele também é muito interessante que a gente converse sobre isso. Onde é que está? Nos 45. Ah, tá. Encontramos aquele. Tá? Certo, pronto. Destaquei. E no 1,51? Esse daí tem toda uma simbologia, né? Se E achei refere lindo isso. a algo do Antigo Testamento, O né? testamento é o sonho de Jacó. Então seria bom resgatar o contexto, né? Para que a gente entenda. Então seria mais assim ver o contexto do que está sendo dito para que a gente possa entender, né? De forma relacionada à passagem. Você pode colocar o contexto, entre parênteses, você colocar V Jacó. Isso. Eu vou especificar bem direitinho. E essa passagem só está em João, né? Sim, só está em João. Aí também é uma característica, vamos dizer assim, da forma também da expressão dele, da linguagem, em relação que ele aponta Jesus como esse Filho de Deus, né? Essa divindade de Jesus, né? Porque João, ele é bem mais, ele é mais teológico, ele é mais filosófico, ele não se atenta muito a descrever, vamos dizer assim, os milagres de Jesus, alguns milagres somente, então ele vai mais nessa questão filosófica, nessa questão teológica, né, desse Deus, desse Jesus divino, tanto que a gente vê na característica, né, da própria mensagem que traz, além da passagem que está só nele, ele destacando mais essa característica filosófica e teológica. E uma coisa interessante, você vê que nessa passagem, Filipe, o filho de José, e Natanael. Está falhando, Antônio, não deu para entender. Repete, por favor. Eu estou dizendo que nessa passagem, em dois contextos, que Filipe se refere a Jesus como filho de José, e Natanael se refere a Jesus como filho de Deus. Então, olha que duas visões. Interessante, né? bem destacada. Fizemos aqui os destaques. A gente faz a divisão no grupo mesmo do WhatsApp, eu envio por lá e cada um escolhe. É melhor, né? Assim, vocês dão uma pensada Sim. direitinho. Isso já é para trazer para a próxima semana. Vai ser algo com menos elementos, né? Justamente porque está em uma passagem só, mas não é por isso que, né, vai ser menos profundo, né? Vamos procurar sempre pesquisar contextualizando com a passagem, né? E eu trouxe, gente. Eu vou falar uma coisa por experiência, né? Do estudo. Geralmente, na minha experiência, vou falar aqui da experiência, pelos elementos adjetivos
e verbos sempre deu muito mais trabalho do que os helenistivos. Pois é. E a gente, para a gente já destacar hoje, eu trouxe, como eu sabia que ia ser mais rápido, eu trouxe alguns comentários de Kina a respeito da passagem. Para a gente já. Mas, Oi. Larissa, dá para voltar lá só um Dá. minutinho, por favor? Tem uma expressão aqui, que essa aqui a gente tem que colocar. De onde me conheces? Sim. Vou Isso destacar aqui só um pode minuto. faltar. Pronto, destacado. E é realmente algo bem significativo. Posso falar só mais uma? Pode falar 2, 3, se quiser. Eu te vi. Certo, tô vendo aqui. Gente, isso aí dá muito o que falar. Isso dá muito. Depois de Figueira, lá no 48. Última expressão lá do 48. Tô vendo. Isso dá muito o que falar. Muito o que falar. O meu mouse não tá querendo responder aqui. Peraí. Eu estou com problema no meu mouse, gente. Ai, Jesus. Calma, vai dar certo. E tem também, Antônio, o porquê te disse que te vi. Pois é. Dá para juntar as duas. Isso. Pronto, voltou. Nossa, meu Deus, é muito rica essa passagem. Graças a Deus. É linda, né? É rica de elementos, muito rica. É linda. Muito bonita mesmo. Eu comecei achando lindo esse segue-me aqui, ó. Foi um negócio assim que me chamou muita atenção. Mas, assim, talvez para mais na parte espiritual, que a gente vai encontrar mais do que comentar sobre ela, né? Do que na parte acadêmica, enfim. Gente, eu achei muito bonito esse segue-me. Só compartilhar aqui com vocês. Essa última frase, assim, me veio assim, aquela memória afetiva da infância. O meu pai, eu sou de berço católico, meu pai é católico, né? Ele gostava muito de ler a Bíblia. E lá em casa a gente tem ainda, né, aquela Bíblia que é toda bem grandona, pesada, que é toda cheia de figuras. Letra dourada? Toda cheia de figuras de quadros, ilustrado, né? Ilustrada, né? Com grandes pintores, né? Aí eu me lembrei de uma que era a página toda dessa cena, né? De Jacó e os anjos subindo e descendo, a cor mais linda do mundo. Assim, eu fico imaginando essa figura, né? Esse quadro assim ao vivo, como deve ser lindo, né? Porque esses grandes pintores que tinham essas inspirações, né? Que vinham com certeza da espiritualidade, assim fazer esses quadros maravilhosos, eram lindos demais. Parecia assim que a gente tocava, né? Não sei bom, qual é. Agora que eu entendi. Agora que eu entendi o chat. A Ruth falando que viu os anjos, aí o Alexandre, sou eu. Aí que negócio é esse? Eu só vi o kkk. Eu só ouvi o kkk. O kkk foi referente a isso. Essa foi boa, viu? Alexandre, sou eu. Essa foi demais, né? Tu era um dos que subia e descia, né? Tem até asas aí, ó. Diretoria asas.
É o Ai, anjo ai. mesmo. Adorei. Bom, gente, vocês querem destacar mais alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Caso não, a gente passa para Olha, bom, deixa, vamos passar. só as recomendações, né? Procurar ser objetivo, procurar citar referências que estejam ligadas à passagem, que nos façam entender, que tragam elementos para entender a passagem, que não seja algo Uhum. descontextualizado, muito genérico, né? E uma dica de tamanho, né, que o máximo seja um slide por expressão, ou por elemento, enfim. O mínimo, a gente não. É só uma sugestão para que não fique algo muito extenso. Eu acho que é isso. E eu trouxe o que Kinner fala sobre a passagem para que a gente possa já entender alguns elementos. Vou pedir para Israel ler para a gente, então. Comentário bíblico Kinner. Conta-se que alguns mestres gregos radicais chamavam discípulos para os acompanhar. Sócrates, por exemplo, chamou Xenofante, mas normalmente na antiguidade eram os discípulos mesmos ou seus pais quem escolhiam o mestre. Com a mesma frequência em Mateus e João, seguir poderia significar tornar-se discípulo, porque os discípulos mostrariam respeito para com o mestre da Torá, a lei, caminhando em seguida a eles. No quarto evangelho, entretanto, este termo também tem maior significação. Tem uma referência ali. Betsaida era conhecida por sua indústria pesqueira. Marcos diz que Simão e André eram de Cafarnaum. E escavações confirmam que os cristãos primitivos achavam que a casa de Pedro ficava lá. Não é improvável que, como pescadores numa cooperativa pesqueira, juntamente com Tiago e João, eles iam e vinham em seus barcos, fazendo a rota costeira entre Cafarnaum e Betsaida. Bom, o que eu achei interessante, em primeiro lugar, foi ele ter falado sobre o termo seguir, que poderia significar tornar-se discípulo. Pode falar, Ruth. Eu estava só mexendo aqui na tela. Certo. Larissa, Oi, eu também Alexandre. achei interessante o termo seguir. Desde lá, eu já vinha pensando, esse seguir tem uma significação bem de vivenciar o ensino, né? E dar continuidade a ele através da propagação da ideia. A gente sabe que lá os talmidins, né? Que eram aqueles escolhidos lá pelos mestres judaicos para serem educados de acordo com a filosofia do entendimento da Torá de cada um dos rabinos, né? E eles acabam por seguir a orientação de cada rabino, né? De cada doutor da lei ali que adotava aquele talmidim, aquele jovem para, enfim, passar o entendimento da lei. Então, realmente, esse item aí, seguir, ele acaba tomando uma significação bem mais profunda, né? Não é tão somente seguir, de ir atrás de ouvir, mas de seguir assemelhando e vivenciando cada um das mensagens do mestre, no caso aqui Jesus. Achei legal. Obrigado. Não é à toa, Alexandre, que o verbo está seguido de um pronome, né? Então, segue-me. Então, é muito específico. Seguir a ele, a Jesus. Não é só seguir. Segue-me. Então, isso é bem interessante, né? Pois é. Isso aí. Quando a gente estava estudando semana passada sobre uma mensagem de Emmanuel,
em que ele nos fez ter a imagem de Jesus na porta das igrejas, dos centros religiosos, perguntando a quem entra, a quem segue, isso é alguma coisa assim, se eu não me Que engano. buscais? É, que Que buscais, buscais? que buscais. Então eu imagino Jesus, né, nos convidando para segui-lo, e esse seguir não é como Alexandre disse, apenas acompanhar, algo meramente mecânico. É algo realmente que tem a ver com vivenciar. A gente vê muito isso nas interpretações evangélicas que Emmanuel traz. De o ouvir estar atrelado a compreender, a seguir, a colocar em ação. Então é isso. Quando Jesus nos chama para segui-lo, significa praticar, né? Viver. E sobre essa referência que ele traz aqui, 10:4, eu até trouxe mais à frente, que ele faz uma referência ao Larissa, próprio. Oi, deixa eu só voltar um pouco nesse comentário que pode? você fez, Sim, além disso, do seguir, que é o praticar, o vivenciar, nós temos também a questão do distanciamento. Porque quando a gente vai estudar o Evangelho, nós lembramos da passagem de Pedro, quando Jesus foi preso, e lá no texto do Evangelho, assim, e Pedro, o Pedro estava acompanhando Jesus lá no pátio do Pôncio Pilatos, né? Ou não me lembro se era Pôncio Pilatos, era em Caifás, eu acho que era Pôncio, não me lembro agora, mas ela assim, e Pedro seguia de longe. Né? Quer dizer, Pedro estava naquela condição, mas seguia Jesus naquela hora, com medo, mas estava de longe. Né? Então, esse segue aí também tem essa questão da distância, da proximidade. De que forma nós seguimos, né? perfeito. Duas observações importantes. Seguir a quem, né? Que é seguir Jesus, né? Por isso que é o segue-me. E essa questão da proximidade, né? Que a gente possa enxergar Jesus como também um amigo, né? Quando a gente vê Jesus como um mestre distante, a gente acaba se afastando, mas eu acredito ver Jesus como um amigo, como um irmão, né? Isso traz uma ideia de proximidade, de identificação. Mais alguma observação sobre esse texto de Kina? Caso não, a gente vai passar para o próximo. Agora vou pedir para Alexandre ler, se ele puder. Comentário bíblico Quina, 1:45. Com aquele sobre quem predissera a lei e os profetas. Designação comum entre os judeus referente ao Antigo Testamento. Não há dúvida de que Filipe quer dizer o Messias. 1:46. Parece que Nazaré era uma cidadezinha ortodoxa e muito tradicional. Sacerdotes consideraram-na mais tarde ritualisticamente pura o suficiente para nela viver. Nazaré era relativamente pequena e desconhecida, tendo apenas uns 1.600 a 2.000 habitantes. Ela distava pouco mais de 6 quilômetros da movimentada cidade de Séforis, que rivalizava com Tiberíades. 6:3. Em sua característica de centro urbano grego, plantado na Galiléia judaica. Pronto. Pronto, já. Então, é isso. A gente vê aqui mais uma referência, né, a Nazaré. A gente vê que Nazaré foi uma cidade, né, que era uma cidade pequena, né, uma cidade simples, desconhecida, e foi aí que Jesus ele cresceu, né, viveu muito tempo. E isso demonstra mais uma vez a grandiosidade, né, desse espírito. E esse é o destaque que eu faço sobre os comentários de Kina.
Larissa, tem a parte aí que ele disse que os sacerdotes consideraram mais tarde, né, ritualisticamente puro o suficiente para nela se ver. Eu acredito que esse ritualisticamente diz respeito à comparação com os rituais de Jerusalém, né? Toda aquela pompa, toda aquela falsa aparência de religiosidade, de espiritualidade. Então, por ser um centro pequeno, de pessoas simples, de gente simples, eu acredito que essa afirmação aí, né? E relevando ainda que somente mais tarde, né? Mais tarde, ritualisticamente. Então, certamente depois do reconhecimento de que o Messias realmente havia saído de lá, eles se tocaram só. Realmente, eu acho que a cidade tem alguma coisa de muito boa mesmo. Era isso. Interessante que dois grandes, né, espíritos, o Cristo, né, o nosso governador espiritual, e Maria, os dois secularmente, né, são designados de Nazaré. Jesus de Nazaré e Maria de Nazaré. Né, o significado, né, que essa pequena cidade, né, se tornou assim, conhecida secularmente para sempre, né? Por conta que lá esses dois grandes espíritos estiveram. Gostaria de fazer aqui, com licença de vocês, um esclarecimento, que, né, essa questão que ele está falando dos os sacerdotes não estavam se referindo a isso em relação a Jesus, mesmo porque os sacerdotes, eles não criam que Jesus foi o Messias, né? Apenas dentro do ritual deles, eles achavam, à mercê dos essênios, que tinha que ser um lugar pobre, desprestigiado, porque lá, um lugar pobre, desprestigiado, onde não há ambição, onde não há nada, então há pureza. Então, esse ritual da hierarquia, esse ritual da prática da religiosa, foi por causa disso que eles deram essa importância a Nazaré, mas não necessariamente por causa de Jesus, né? Porque eles nem sequer acreditavam que Jesus fosse o Messias. Era uma questão puramente ritualística mesmo, certo? Concordo, Antônio. Foi bom ter esse esclarecimento, porque realmente o item sacerdotes acaba anulando a ideia de que consideraram a cidade ritualisticamente pura em função de Jesus ter vindo de lá. Como os sacerdotes não aceitavam aí a missão de Jesus, né, o Messias, na figura do Jesus, então realmente esse esclarecimento foi muito bom para mim. Obrigado. Joia. Então, mais algum comentário? Então, vamos passar. E aqui, o Kinner completa comentando sobre os demais versículos. Então, eu vou ler. 1,47. Aqui, Jesus faz um jogo de palavras com veterotestamentário Jacó, ou Israel, que era um homem simulado. Esse 1,47, só para a gente se lembrar, né? 1,47, Jesus viu Natanael, que vinha até ele, e diz a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há malícia. Então, aqui Jesus faz um jogo de palavras com o veterotestamentário Jacó, ou Israel, que era um homem simulado. Aí ele traz as referências. 1,48. Mestres sempre ensinavam seus discípulos debaixo das árvores. Então, é aquele símbolo, né, que a gente ficou de pesquisar sobre debaixo, sob a figueira, que eram muito concorridas por esta e outras finalidades, em virtude da sombra que propiciavam. Mas o fato de Jesus conhecer a árvore sob a qual Natanael se sentara é uma demonstração de genuíno conhecimento sobrenatural. Acerca desse conhecimento, ver comentários, aí traz outras referências.
Interessante, né? Essa questão que ele traz para a gente entender, né, a questão do debaixo da figueira, que era realmente um lugar que tinha essa finalidade, onde os mestres ensinavam. Até hoje, as árvores têm vamos dizer assim, é uma atmosfera propícia, né, para o ensino, para ser um canto de refúgio. Muitos evangelhos, né, se faz debaixo de árvores. Quem não fez um evangelho debaixo de uma árvore? É um evangelho especial, né? Estudar sobre o evangelho, ler uma mensagem. Larissa, pedi permissão aqui para falar Sim, sobre esse jogo de palavras veterotestamentário, Jacó ou Israel, né? Que Jacó passa a se chamar de Israel. E por isso que lá no versículo que você mostrou, diz que esse é que Jesus diz que Natanael é um israelita de verdade, é sem dissimulação. Agora, por que isso? A história de Jacó com Esaú, seu irmão, é bem curiosa, né? Na verdade, Jacó é um trapaceiro nato, né? Jacó, que é filho de Isaac e Rebeca, né? Que trapaceia, que rouba, ele rouba literalmente a primogenitura de seu irmão Esaú. E eu estou falando isso porque eu comprei um livro aqui da UEPB, a Universidade Estadual da Paraíba, cujo título é Humor e Mau Humor na Bíblia. E um dos capítulos mais interessantes foi o primeiro que eu li, foi justamente essa relação de Jacó com Esaú, né, que é uma relação de trapaça. Então, por isso que Jesus faz aqui esse link aqui, dizendo que, apesar de ser israelita, tá certo? Natanael é um homem sincero, né? Não é enganador, não é trapaceiro, como Jacó, que passa a se chamar Israel, foi no passado, lá no Velho Testamento. Era isso, gente. Mas só lembrando também que tem a questão que alguns narradores falam que Esaú ele vendeu a, a sua progenitude, né? Por um, se não estou enganado aí, Antônio me socorre, por um prato de lentilha vermelha, aquela lentilha, uma lentilha que eu deixei lá na casa de Larissa, lá quando eu trouxe aqui da fronteira com os árabes, aqui eu levei uma lentilha lá para João Pessoa, é aquela lentilha. Então, se alguns Agora você me dá água na boca, viu? sim, que ele não enganou, que ele, na verdade, ele comprou, Esaú vendeu a progenitura. É só isso aí. Israel, a leitura do livro, na verdade, indica que. Na verdade, não, perdão. A leitura do livro que eu tenho indica que Esaú foi enganado. Perdão. O seu pai foi enganado, o pai de Esaú e Jacó, foi enganado por um artifício de Rebeca. Né? Isaac, na verdade, era o nome do pai deles. E Rebeca, a mulher que era a mãe de Esaú e Jacó. Então, por um artifício de Rebeca, ela consegue enganar o Isaac, que já estava cego. Mas, enfim, a gente depois pode pesquisar sobre isso aí, para ver qual é a raiz realmente desse jogo de palavras que Jesus fez. Não, eu só estou levantando um outro ponto só para análise até ver, porque alguns fazem esse comentário, os próprios judeus mesmo, eles seguem essa Joia, ideia, a comunidade judaica, né? joia, Sim, que perfeito. ele não... Só isso. gente, obrigada pelos esclarecimentos. Eu confesso que quando eu li esse comentário 147, eu não tinha entendido muito bem, mas agora que Alexandre explicou, ficou bem claro. É interessante quando a gente vê as raízes da palavra, né? O que ela significa faz mais sentido. E para finalizar, Kinner comenta o 150 e 51, dizendo assim que a abertura dos céus indicava uma revelação maior. As palavras de Jesus aludem a Gênesis 28:18. Jesus é o novo caminho entre o céu e a terra, a escada de Jacó, no qual anjos subiam e desciam. A exemplo do velho Jacó, esse genuíno israelita
Natanael receberia essa nova revelação. Interessante. Algum comentário? A gente vai acabar conhecendo melhor essa passagem, né, de Jacó. Nenhum comentário? Tava só. Eu fui atrás de Gênesis aqui, eu estava vendo a passagem. Que para um trapaceiro ele teve uma missão incrível, né? O cara era safado mesmo, viu, Ruth? Ele era malicioso. Então, mais gente, comentários? tem mais algum comentário? Não? Não. Certo. Para finalizar, ele cita sobre essa questão do seguir, né? Aí o seguir em João tem um novo significado. Aí o Kinner referencia esse trecho, que é no Antigo Testamento, Israel ouve a voz de Deus quando obedece à lei e através dos profetas acata a mensagem do Senhor. Então, ouvir está muito relacionado a obedecer à lei. Ai, deixa eu só desativar aqui teu som, Ruth. Pronto. Aí, os que verdadeiramente eram ovelhas suas em aliança com ele conheciam-no. Os leitores de João ouvem-no através do Espírito. Prática essa que a maioria dos judeus não acreditava fosse possível em seu próprio tempo. Costumava dizer que os pastores conheciam cada uma de suas ovelhas e, habitualmente, as chamavam-nas pelos nomes. No Antigo Testamento, Deus chamava aqueles que eram especiais, seus servos mais chegados, pelo nome. Então, aqui nós estamos vendo uma cena, né, de Jesus chamando, convidando discípulos. Conversamos muito sobre isso na reunião passada, sobre esse convite que os discípulos receberam, né? E que a gente recebe também hoje de várias formas. E esses foram os comentários de Kinner que eu trouxe. Trouxe também algumas referências já da parte espiritual para que vocês possam ir lendo, procurando, estudando. Quando a gente tiver a reunião sobre as discussões morais, essas são as referências que eu encontrei no site do NEP Brasil. E é isso, gente. Terminamos por hoje o estudo, terminamos antes da hora, né? Justamente porque hoje foi mais a conhecer a passagem, dividir os elementos. Agradeço a todos vocês. Pode falar. Desculpa. Tu já colocou esse trabalho de hoje no grupo ou vai colocar ainda? Eu vou botar agora. Botei ainda Muito não. obrigado. É que eu sou apressadinho mesmo. Desculpa. Não. Que é isso. Eu estava aprontando agora, antes da reunião, por isso que eu não publiquei antes. E vamos então fazer a prece, né? Eu vou pedir para o Antônio fazer, que eu estava com saudade. Ok. Senhor Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos a oportunidade, Senhor, de nos reencontrarmos e de discutirmos em conjunto os apontamentos a respeito da letra dos evangelhos. Rogamos a tua bênção para esta semana,
através dos espíritos amigos, dos nossos anjos de guarda, dos mentores espirituais desse trabalho, para que, Senhor, nos secundando, nos possam dar força, nos possam intuir, para que possamos aprofundar esses estudos de tal maneira que fiquem gravados em nossas almas e nos estimulem a sua vivência e a sua prática. Abençoa-nos, Senhor, abençoa a nossa humanidade, os nossos irmãos em sofrimento, e que a tua paz derrame sobre toda a humanidade. Muito obrigado, Senhor. Que assim Amém, seja. gente. Assim Amém. seja, amém.